que o Atlético Paranaense pensa em devolver o volante Fabrício Peralta ao Cruzeiro. É isso mesmo. O Peralta, que eu vou até colocar a fotinha dele aqui na tela, para quem não lembra, ele não fez não jogou 1 minuto sequer no Atlético Paranaense. Já tiveram 3 treinadores por lá e nenhum deles deu oportunidade para ele. E lembrando que aqui no Cruzeiro também ele teve vários treinadores e ninguém deu oportunidade para ele. É um cara que não consegue cair nas graças de ninguém, e aí entra aquele aspecto, né? Será que ele é um cara dedicado nos treinamentos? Será que ele quer muita coisa com a dureza, ou será que ele não quer? Porque já são vários treinadores em 2 clubes, em 2 contextos diferentes, e ele não consegue 1 minutinho sequer de jogo. E aí o Atlético Paranaense pensa em devolver ele, porque não está sendo utilizado, e a gente vê se o Jardim vai querer reaproveitar o jogador, se o Cruzeiro vai buscar um outro empréstimo, mas aí o Peralta realmente sem moral lá no Furacão, o De Leon. Pega reto aqui, vira à direita, esquerda, tem uma ponte, atravessa a ponte. É daí pra lá. Pra lá, entendeu? Não, me ajuda aí, cara, me ajuda aí. Não, entre em contato com o Santos lá, ó. Ô, Alexandre Matos, você que viu, você que foi o scout aqui, né? Ou então o scout que revelou pro Matos que ele era uma boa aposta, cara, leva pro Santos. Toma aí, ó. Só paga o salário, Alexandre Matos. Faz um bom negócio aí, ó. Cara, loucura, cara. Loucura. Ajuda aí, dá não, filho. A carinha dele. A carinha dele. E eu vi, assim, alguns torcedores do Atlético Paranaense, né, alguns jornalistas de lá do Paraná também, falando algumas vezes que ele não parecia muito interessado, que ele não ia para os jogos e postava foto na praia e tal, ali curtindo, que não tinha muita coisa. E aí entra aquele fator, né, De Leon? Porque ele realmente, no Cruzeiro, ele foi treinado pelo Seabra, foi treinado pelo Diniz, e se não me engano, até chegou a pegar um tempinho ali de Wesley Carvalho. Não, pegou o Wesley Carvalho. Né? Pegou. Ele saiu agora, só com a chegada do Foi, né? Jardim. Do Jardim. E aí, no Atlético Paranaense, ele já pegou 3 treinadores. Aí ainda até o que eu falei no começo da live. Antes de você entrar, eu tinha falado rapidamente sobre ele. O Atlético Paranaense também não é um contexto tão favorável, né? Porque o time tá muito mal na Série B, trocando de treinador toda hora, e aí quando você troca de treinador, muitas vezes quem tá na frente da fila vai para trás, porque o treinador não conhece, e normalmente quem é mais desconhecido, né, quem não é tão midiático, é quem sofre, só que não tem jeito, né, cara? Quando você passa aí por 6 treinadores diferentes, e você joga muito pouco com todos eles, muitas vezes a questão tá no jogador mesmo, né? É um padrão, eu também vejo muito isso, cara. Chega um treinador. A gente veio com o Leonardo Jardim, gente. Chegou um novo treinador. Ó, Wanderson, que não veio para ser titular, ganhou oportunidade. Fez jus, virou titular. Christian, ganhou atenção, reuniões específicas com o treinador, direcionamento com o treinador, não veio para ser titular. Gente, o Christian não seria nem segundo reserva, nem o primeiro reserva. Ele não seria ali na hierarquia o reserva imediato. Ele saiu lá de trás da fila por causa de quê? Porque o treinador vai vendo empenho no dia a dia, dedicação. A hora que o cara chega para treinar, a hora que ele vai embora, esses bastidores, as pessoas estão prestando muito atenção nesses bastidores, né? Querendo, estão preocupados com minhas redes sociais. Estão, gente, tudo faz parte. Tudo faz parte da sua vida. Suas redes sociais, cara, é seu RG, cara, faz parte. O que você está postando? O que você está vivendo fora de campo? Para pesar numa negociação aqui, ou se você merece ou não a minha confiança. Então, cara, o Wanderson, o Christian ganhou oportunidade. O próprio Vidalba, gente, o Vidalba estava na lista para ser mandado embora, para ser negociado. Ganhou atenção, começou a treinar de lateral esquerdo, vocês lembram? Quando nos treinos daqueles 35 dias antes de começar o período de jogos do Leonardo Jardim, tá treinando de lateral esquerdo, tá treinando bem, ganhou uma atenção ali, não vai de lateral esquerdo.
Kaique é melhor, deixa o Kaique de lateral esquerdo, ele vai ser o zagueiro titular. Depois que ele entrou no lugar do Jonathan Jesus, ele não saiu mais, cara. Então você vê o seguinte, quando o cara trabalha, ele é sério, ele é dedicado, ele pode ter suas limitações técnicas, que é o caso do Christian. O Christian é um jogador tecnicamente exuberante, o Wanderson é, o próprio Vidalba é, não é. O Lucas Silva, gente, Lucas Silva tava aqui, ó. Cara, ninguém. Velho, Lucas Silva é reserva do reserva. Tem uma história com o Cruzeiro, mas era reserva do reserva. Tá trabalhando, tá se dedicando. Treinador novo chega, vê, chama. Cara, você consegue fazer isso aqui pra mim? O cara obedece ao treinador. Velho, como é que eu tiro esse cara? Então, eu acho que vai muito disso aí, cara. Cara, 3 treinador. 3 treinador. Os 3 não colocam o cara pra jogar. E os 3 colocam o cara na lista pra ser dispensado? Não tem cabimento, cara. Aí, seguinte, o problema é do futebol, o problema é do clube. Cara, não tem cabimento. Aqui no Cruzeiro, recebi em dia. Toca da Raposa, sem treinamento de excelência. Elenco bom, treinador dando oportunidade para todo mundo. O cara não conseguiu, não vai ser no Atlético Paranaense e não vai ser nessa volta que ele vai conseguir convencer. Que, ó, liguem pro Matos aí, cara, e pede aí para resolver isso aí, ó. Aqueles jogadores que o cara traz e ficam aí mofando, né? Contrato longo e tudo mais. Realmente, quando entrou em campo também não mostrou muita coisa diferente. O Peralta é um jogador aí que vamos ver o que o Atlético Paranaense faz com ele, se devolve. E aquela coisa, né? Pro Cruzeiro, se o Atlético Paranaense quer devolver, talvez até seja melhor que seja devolvido mesmo, para tentar mandar ele para outro lugar e tudo mais, para buscar valorizar o passe um pouquinho, tentar recuperar um pouquinho do que pagou, né? Que o Cruzeiro pagou ali 3 milhões de euros nele, cerca de 18 milhões de reais, 20 milhões de reais por aí. Então, assim, é um investimento que é considerável e é um cara que não tá jogando. Vamos ver aí qual vai ser o futuro do Peralta no Cruzeiro. Deixa eu ver aqui agora os comentários também. O time está bem, mas não abre mão de trazer 2 pontas, falou Richard Rios com 25 anos, o Palmeiras vendendo por 40 de euros. KJ por menos de 30 não dá. Eu também acho que tinha que ser uns 30 milhões para cima, só que o que o De Leon falou agora há pouco, se você não tiver visto, dá para você voltar um pouquinho nesse assunto, que assim, o Palmeiras falou que é isso, né? Mas não necessariamente vai ser esse o valor, não necessariamente vai chegar a proposta, até porque também, claramente, o Richard Rios não vale 40 milhões de euros. O Otávio Pinelli pergunta, seria uma boa o Cruzeiro manter esse elenco atual por 2 ou 3 temporadas ou vender jogadores importantes que receberem propostas irrecusáveis? É aquela coisa, se é irrecusável, então a gente já parte do pressuposto que não tem como se recusar, sabe? Então, assim, vamos dizer que o Caio Jorge recebe uma proposta de 40 milhões de euros. É irrecusável, tanto para ele quanto para o clube, então o clube tem que vender. E aí você também tem uma condição de repor, porque 40 milhões de euros, você tira 20, e aí, ou seja, você vai ter 20 milhões sobrando ainda, você já consegue contratar um baita do atacante, sabe? Praticamente qualquer atacante, assim, dentro da realidade do futebol brasileiro, você consegue trazer. Só que é claro, se você conseguir manter aí boa parte do elenco por 2, 3 temporadas, é o ideal, né? Só reforçando pontualmente, quem não tá bem, ou quem envelheceu, ou quem precisa sair, você tira, traz outro melhor. Esse é a fórmula do sucesso. Você pega o elenco de Palmeiras e Flamengo, se você pega o elenco desses times em 2019 e o de agora, mudou muita gente. Só que se você pega ano a ano, ele vai mudando pouco por ano. E aí o time consegue manter esse padrão. Mas aquele negócio, Mike, sem vender jogador, não dá, cara, o clube quebra. Quebra. Na verdade, a rentabilidade, gente, que mantém um clube, e o Cruzeiro, agora que ele vai voltar a receber, né, gente, cota de TV bonitinha, porque houve muitas antecipações, né? Inclusive, o Ronaldo antecipou do ano passado, não antecipou? Cara, não tenho Eu acho que certeza sim. agora. O Cruzeiro, ano passado, tipo assim, tanto que, se você for olhar o balanço do Cruzeiro, o Cruzeiro recebeu, eu acho que, no balanço, 300 e poucos milhões, cara. Eu acho que a questão foi o seguinte, teve o dinheiro da Liga, né? E aí os times podiam pegar o adiantamento e, pelo que falavam na época, o Cruzeiro pegou o menor adiantamento possível. Pegou um valor ok, mas que teve isso mesmo. Aí se você for olhar, cara, um patrocinador, quanto que o Cruzeiro hoje deve ter recebido de patrocinador da... Hoje é... Nossa, gente, deu até branco aqui. Hoje é Betfair. Betfair, vamos colocar aí, hoje tá o quê?
Tá nos 40 milhões, 50 Acho milhões? que deixa eu ver. Eu não lembro o último valor. Pô, velho, é um valor importante. Mas olha pra você ver, é 50 milhões, gente. A folha do Cruzeiro é 20, 22 milhões. Você paga 2 folhas salarial no mês. A quantia fixa anual passa de 40 milhões, fala. Eu acho que ela pode chegar a 60 com as metas, Tem as metas, se for campeão. Mas isso aí é pouco, né, cara? Isso aí é 2 meses de salário, né? 2 meses de salário, exatamente, cara. Se você pegar lá alimentação, né, que é dada pro profissional, pro feminino, pro sub-20, pra base, tudo, gente. Gente, é 1,5 milhão por mês só de alimentação. Água, energético, essas paradas de alimentação. Cara, uma viagem de avião, igual quando eu fui para Fortaleza, o Cruzeiro foi no mesmo voo que eu fui ano passado, para jogar contra Fortaleza lá. Uma passagem de avião para a equipe lá com 24 jogadores, mais a comissão técnica, mais a equipe médica, mais massagista, mais roupeiro. Cara, uma viagem aí de jogador aí deve ficar aí uns 100 mil reais, só de avião, só de passagem. Por isso que eu falo que, tipo assim, às vezes nós somos torcedores, tá, gente? Só que a gente começa a estudar tanto futebol e ter acesso a tantos números que aí a razão chega na gente e fala assim, cara, não dá, gente. Então, se você não vender jogadores pontualmente, e aí eu tô falando com vocês, chegou uma proposta acima de 25 milhões, gente, é irresponsabilidade não vender. Não é sobre não querer. Tem que segurar. Você segura a proposta de 10 milhões, de 12 milhões, você vai tentando ali. Chega uma hora que é irresponsabilidade. Os maiores dinheiro é de patrocinador, vamos colocar aí, chega a 50 milhões. Cara, se você tem que vender uns 2 jogadores aí, velho, e bater uns 50 milhões no ano, pelo menos 50, 100 milhões no ano, você tem que vender, velho. Senão a conta não fecha. Aí, qual outro dinheiro que é mais importante que esse? Que é o dinheiro da liga, é o dinheiro de cota de TV, que é maior do que esse dinheiro. Aí você vai fazendo a composição e vivendo o seu clube. Não vai dar para ficar todo mês ou todo ano. Ô, Pedrinho, faz um aporte. Isso não existe, gente. Isso não existe. O Pedrinho vai fazer aportes pontuais para o Cruzeiro e engrenar. Mas chega uma hora que tem que engrenar. E essa engrenagem só funciona com vendas importantes. E se é importante, vai ser de jogador, gente, bom. Não vai ser jogador... Não vai ser jogador reserva, não, gente. Não vai ser o Lautaro, não vai ser o Dinheiro, não, gente. Vai ser jogador importante, porque a venda é importante.